Vitória importante do Flamengo na Libertadores. Fala, nação rubro-negra, a mídia esportiva rasga elogios ao Flamengo. Apesar do placar ser mínimo, o Flamengo se impôs e conseguiu vencer o Internacional e vai para Porto Alegre com a vantagem do empate. E a mídia esportiva vem trazendo todas as informações sobre essa partida. Eu vou trazer o corte da mídia esportiva aqui para vocês. Já vou deixando o crédito do vídeo na descrição e, claro, te convidando para você se inscrever no canal se você for flamenguista de coração. Você se inscrevendo, você fica por dentro de todas as informações e notícias do Flamengo que eu trago aqui para vocês. Então não perde tempo, se inscreve aqui logo, rápido, e bora ver o que a mídia esportiva está repercutindo sobre essa vitória do Flamengo. 1-0 ficou do tamanho da atuação do Flamengo ou podia ter sido mais? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abração pra você, Zupa, Jean, Birner, fã do esporte com a gente, Calçade já, direto lá do Maracanã. Se a gente olhasse só a perspectiva do primeiro tempo, rapidinho, a gente poderia falar que poderia ter sido mais. Se a gente olha pro segundo tempo, como o Inter tentou minimamente sair pro jogo, como o Flamengo teve dificuldade. O Flamengo no primeiro tempo pressiona muito, não deixa o Inter respirar, cria a partir da sua pressão, sempre no campo de ataque. Quando o Inter se lança no segundo tempo, o Flamengo precisa talvez construir a partir do seu campo de defesa, tem dificuldade. O Inter consegue neutralizar por ali. Pelo segundo tempo, não fica uma sensação de que poderia ter sido muito mais. E talvez poderia até o Inter, quem sabe, sair lamentando. Pelo primeiro tempo, sim, mas está de bom tamanho. É bom lembrar, esse Flamengo que chega para a Libertadores é um Flamengo que terminou a fase de grupos muito questionado, não conseguia fazer resultado dentro de casa quando era exigido, quando tinha bola, quando tinha que jogar. Talvez uma boa notícia. Preocupação do segundo tempo. E curioso para saber desse jogo da volta em Porto Alegre, porque acho que vai se assemelhar mais ao cenário do segundo tempo, o Inter tendo que jogar. E aí vai ter campo para o Flamengo pensar com calma o que vai fazer. Acho que no segundo tempo o Flamengo não pensou com calma. Se baseou muito na pressão do primeiro tempo para construir o resultado. Construiu. Vitória importante, o Flamengo que em algum momento titubeou, em alguns momentos titubeou na fase de grupos, começa bem o mata-mata. Não começou tão seguro o mata-mata no passado, no retrasado, pelo menos fica essa boa notícia. Fica a boa notícia da vitória, né, Zupac? Mas assim, se não titubeou porque venceu, acho que titubeou um pouco porque não fez o segundo gol, né? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço a todos, um abraço ao fã de esporte. Sabe que o jogo de hoje me lembrou muito o roteiro do jogo da volta da Copa do Brasil, Flamengo e Galo lá em Belo Horizonte, não só porque terminou 1-0, mas porque o comportamento do Flamengo foi parecido nos dois. Um primeiro tempo, de fato, muito forte e nessa estratégia a gente está acostumado a ver o Flamengo do Felipe começar os jogos de maneira muito pressionante e essa postura justifica a escalação do Plata com o Bruno por dentro, dois jogadores capazes de pressionar, com o Pedro no banco. É muito importante dentro dessa postura que o Flamengo consiga construir a vantagem, porque o Felipe também está percebendo que o time não está conseguindo manter o mesmo nível de pressão o tempo inteiro. Então você tem que aproveitar o seu momento forte para construir a vantagem e tentar administrá-la, tentar jogar num contra-ataque no segundo tempo, porque o Inter é um bom time. O Flamengo não estava enfrentando um time qualquer. E pelo primeiro tempo a vantagem, no meu entendimento, ela foi do tamanho que deveria ser. O Inter se defendeu bem no primeiro tempo, o Inter cometeu um erro no primeiro tempo defensivo. A proposta foi defendeu bem, menos nesse lance, que a gente está vendo. O Bruno com liberdade de cabeça fez gol, foi o único deslize que o Inter teve no primeiro tempo. E um time que assume a postura que o Inter teve na primeira etapa, de defender mais do que atacar, ou quase só defender, mesmo que defenda bem durante quase todo o tempo, ele fica à mercê de um momento em que ele não defenda bem, que foi o que aconteceu, e toma o gol. No segundo tempo o Inter foi pro jogo, mas o Inter começou bem no segundo tempo, o Bernabé jogando bastante, saindo bastante, mas o Inter melhorar do primeiro pro segundo tempo não refletiu em o Inter ter muitas chances de gol, né? Mesmo o Inter jogando mais, jogando no campo de ataque do Flamengo, foi o Inter que incomodou muito pouco o Rossi, né? Então no segundo tempo era o Inter que tentava atacar, mas não criava chance, e o Flamengo que tentava ter o contra-ataque, mas errava muitos passes no setor ofensivo. Então no segundo tempo a vitória foi justa e a margem foi justa. Embora o Inter tenha atacado mais no segundo tempo, no meu entendimento, o melhor desempenho das duas equipes, dentro das propostas assumidas, foi no primeiro tempo. E foi no primeiro tempo que o confronto se decidiu. Hoje, para a semana que vem, está aberto. Não, aberto não. Abertíssimo. Teremos um jogo abertíssimo no Gigante da Beira-Rio. Agora, impressionante, né, Birner, como esse Flamengo desenvolveu essa parte da bola parada, né? Que a gente já fala, claro, defensivamente, já vem evoluindo faz tempo, mas ofensivamente, como o Flamengo tem decidido seus jogos na bola parada. E não é uma pobreza de repertório, não. É ter mais um item à sua disposição no repertório que está resolvendo as paradas, né? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Pedro, ao Zupac, Jean, Calçade, os fãs das fãs do esporte. Esse tem sido o ponto mais forte do Flamengo para fazer gols. Jogada muito bem treinada. Somado a isso, um time muito regular, que quase não oscila na parte defensiva. É óbvio que em alguns momentos do jogo dá alguns espaços, mas você pega jogo para jogo do Flamengo, o Zupac falava, por exemplo, do jogo contra o Atlético Mineiro e comparava com esse. São jogos realmente parecidos. Se você pegar a maior parte dos jogos do Flamengo, são jogos muito parecidos, porque a equipe já tem uma dinâmica de jogo estável. É um time que oscila muito pouco, a gente não vê atuações nem espetaculares, como alguns torcedores queriam, nem atuações ruins. Mas sempre é muito difícil
jogar contra o Flamengo. Eu concordo que o confronto está aberto, eu acho que a diferença por um gol reflete exatamente a diferença de jogo das equipes, e isso tem muito a ver com o que o Flamengo mostrou no primeiro tempo, quando foi superior. No segundo tempo o jogo foi equilibrado, talvez o Inter até um pouco melhor, porque achou mais espaço, mas a finalização das jogadas, eu não estou falando só o chute no gol, o passe para o chute no gol, mal executados, né? Aí a gente pode até discutir algumas decisões do Roger de escalação, se elas foram certas ou não foram, a gente fala isso durante o programa, como as do Felipe, no começo de um quarteto adiantado de mais intensidade do que propriamente o quarteto mais técnico. A escalação inicial, né? E a escalação inicial. Eu concordei com ela. Eu também. Eu concordei com ela. Então, assim, é um jogo de Libertadores entre brasileiros, 8ª de final, tem rivalidade em jogo, tem pro Inter a temporada a chance de título única, de verdade, da equipe em alguma coisa grande. Então, eu acho que pro Flamengo tá bom, pro Inter nem tanto, mas eu concordo que tá aberto. Acho que entrando nessa questão da escalação inicial, né? Não sei se você concorda ou discorda. Bom, não ótimo, tá? Sim. Não sei se você concorda ou discorda, mas assim, independentemente do gol do Bruno Henrique, que tem a escalação do Bruno Henrique, fez o gol, o engenheiro de obra pronta veio aqui, deu certo. Mas me parece que as opções do Felipe Luiz aí, até falando mesmo do próprio Bruno Henrique, foram muito bem feitas, né? Acho que as escolhas aí para a saída do Flamengo no jogo foram boas, né? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a todos. Bom, primeiro que acho que assim, independentemente da escalação, pro bem e pro mal, esse foi um típico jogo do Flamengo de 2025. Tudo exatamente como costumam ser os jogos do Flamengo. Por que eu tô falando isso? Muito mais volume de jogo do que o adversário. É algo comum a todos os jogos do Flamengo. Sim. Talvez um número de chances inferior a este volume, né, na proporção. Também é algo comum a todos os jogos do Flamengo. Muita segurança defensiva e poucas chances criadas pelo adversário. Comum a todos os jogos do Flamengo. Definição numa bola parada. Comum a muitos jogos do Flamengo. E acho que o mais importante para o torcedor e para o Felipe Luiz, a vitória. Também tem sido muito comum. Ou seja, o filme é repetido. É um filme repetido, acho que para absolutamente uma coisinha. Tudo que... E até um risco, foi assim contra o Galo, foi assim em outro momento, até um risco numa bola que cruza de zagueiro para zagueiro ali, quase que o Inter apronta ali, e foi assim contra o Galo, por exemplo, na ida, que quase também que aprontou, só porque realmente tudo se assemelha. Então, eu acho que é tudo muito parecido, tem sido assim, e acho que entre prós e contras, as tabelas, a tabela do Brasileiro e a própria vitória na Libertadores no primeiro jogo das oitavas, mostram que acho que o saldo é positivo. Contra o Internacional, que obviamente sabendo dessa qualidade, jogou do jeito que jogou no primeiro tempo, né, claramente tentando diminuir ao máximo possível as chances que o Flamengo ia conseguir criar, e tô com o Zupac. Eu acho que, apesar do Flamengo ter dominado completamente a primeira etapa, não é que criou um caminhão de oportunidades para fazer 2 ou 3. Então, acho que a vitória do Flamengo é justa, a margem também é justa. E sobre as escolhas, eu acho que essa é uma escolha absolutamente comum, não só para esse jogo, normal, não vejo nenhum problema pelo rendimento do Bruno Henrique e pelo não rendimento do Pedro. Se a gente for olhar de maneira geral, houve toda a polêmica, houve toda a discussão, obviamente pela grandeza do Pedro, pela importância e pela qualidade dele. Toda vez que ele estiver de fora vai ter essa discussão, né, sobre se ele deveria ou não começar jogando. Agora, isso vai poder acontecer sempre nos jogos do Flamengo. Porque você olhava para o banco de reservas no intervalo e falava, caramba, e aí talvez isso eu discuta um pouco em relação ao Felipe Luiz, que talvez tenha demorado um pouquinho para mexer. Ele mexe na lateral direita e acho que tinha que mexer. Acho que o Emerson Royal é um caso à parte do qual a gente pode falar depois. O cara foi vaiado. Depois a gente fala disso. Depois a gente fala. Não vou entrar ainda nesse tema, mas eu acho que assim, quando o Flamengo cai de produção no segundo tempo, no começo do segundo tempo, e isso tem sido comum aos jogos do Flamengo, você olha para aquele banco, talvez eu mexesse antes, eu fizesse as alterações que ele acaba fazendo depois, um pouquinho antes. Mas de maneira geral, acho que sim, o confronto está aberto e vale lembrar, né, o que é oitavas de final de Libertadores. 5 jogos até agora, a gente só teve 0-0 e 1-0. Ou seja, é uma competição difícil, né? Independentemente das diferenças que você possa encontrar. E são, evidentemente, oitavas de finais que com esses placares estão todas, umas mais, outras menos, estão todas abertas. E até isso, desculpa, Visa, até isso de demorar a mexer não é algo de hoje, é algo também recorrente nesse Flamengo do Felipe Luiz. Eu acho que você olhando as opções que ele tinha no banco, tá pegando o gancho no que você fala, por exemplo, Carrascal. Chegou há pouco tempo. Não tinha entrado ainda. Você pega o comportamento dele pré-carreira do Flamengo e você não tem certeza que ele vai manter essa intensidade de marcação alta, esse jogo que tem muita cara do técnico. O próprio Felipe justificou isso para não usá-lo no jogo contra... Acho que foi antes, não sei se foi o jogo contra o Mirassol, o primeiro jogo que ele ficou no banco foi contra o Galo, não foi no jogo da volta? Mas a cobrança que ele quase entrou ali no final foi contra o Mirassol. Justamente era a cobrança. Por esse desajuste. Porque o Samuel Lino, você não precisa adaptá-lo mentalmente ou de comportamento de jogo para ele ter um padrão de intensidade que o Felipe quer do seu jogador. O Carrascal vai precisar disso. Então o técnico, quando coloca um atleta como esse, e é óbvio que o Flamengo hoje sentiu um pouco a falta da Arrascaeta,
que geralmente não entrega isso, mas compensa com outras questões, principalmente na construção por dentro, o Felipe troca, usando os 3 jogadores de velocidade e pressão, mais outro que pressiona na frente, o Bruno, mais adiantado, por muita pressão alta, né? E enquanto o Flamengo conseguiu fazer isso bem feito, o Flamengo tornou o jogo de uma equipe só. Só o Flamengo jogava com a bola, o Inter se defendia bem, sim, mas o Inter se defendia. E o que me chama a atenção nesse Flamengo, até agora, do Felipe Luiz, é que se eu adorava o futebol do Felipe Luiz. Sim. Inclusive defendi que ele não devia ter saído da seleção quando o Marcelo voltou, na Copa de 18, etc. Eu adorava. Achava ele menos técnico, porém mais consistente que o Marcelo. Marcelo mais jogador com bola, mas Felipe mais técnico, marcar melhor. Se eu pensasse no Felipe como jogador, como seria um time com a cara do Felipe? É isso. Não quer dizer que vai ser diferente, que ele não vai se desenvolver como técnico, até porque quem está começando como técnico ele vai desenvolver muito. Porque trabalha muito, é muito inteligente. Mas o time tem muito a cara do Felipe jogador. De marcar duro, de ser extremamente competitivo, de pouca oscilação. Às vezes até menos criativo do que podia ser. Porque isso não condiz muito com o discurso dele quando assumiu o Flamengo, né? Eu acho que condiz. Ele tá eu só acho que é uma construção. E o começo foi mais empolgante em relação ao espetáculo. Tinha mais a ver com o discurso dele. Mas tanto que no começo... Quando tiver inconsistente, quando tiver na primeira fase da Libertadores. Eu digo, no ano passado, quando ele assume, em setembro, né? Vai fazer um ano mês que vem, Copa do Brasil contra o Corinthians e tal, e o time encanta no começo. Inclusive, a comparação era com a memória de 19. Jesus, Mas a gente tem que também levar em consideração que os times se preparam mais para enfrentar o Flamengo. Então, assim, o efeito novidade daquele trabalho já passou. Agora é o efeito consistência. E o time é indiscutivelmente consistente, né? Corre pouquíssimos riscos, talvez não crie tanto quanto as pessoas esperam, mas está quase sempre em vantagem dentro das partidas, né? É isso aí, nação rubro-negra. O Flamengo venceu pelo placar mínimo. Poderia ser mais. Realmente, o Flamengo dominou o primeiro tempo. Poderia ser 2-3-0 no primeiro tempo, sem muito exagero, sem estar exagerando, sem clubismo. O Flamengo poderia sim ter vencido de 2-3-0 no primeiro tempo. Segundo tempo tem sido a tônica do Flamengo nos últimos jogos. O Flamengo cai muito de rendimento, não consegue nem dominar, nem ter o controle da bola ali, fazer aquele jogo de mais controle, e também não consegue contra-atacar quando o time adversário vem no segundo tempo para tentar propor mais o jogo. E o Flamengo ficou meio que perdido. Não conseguiu conectar os contra-ataques e também não conseguiu ter a bola para poder girar aquele jogo ali, ter aquele controle de partida. Talvez isso passe muito também pela ausência do Arrascaeta, que não estava atuando porque estava suspenso. Lá no Beira-Rio, no próximo jogo, a Arrascaeta estará disponível e estará 100% para jogar com o Flamengo. Talvez o cenário seja diferente no segundo tempo. Fato é, o Flamengo venceu, vai com a vantagem do empate e temos sim muitas chances de classificação para as quartas de finais da Libertadores. Um chaveamento que eu já falei para vocês. Flamengo passando pelo Inter, eu acho que é o adversário mais difícil. O Flamengo provavelmente chegará na final sem muitas surpresas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, corre aqui, tá com o dedo aqui no se inscrever para você não perder as informações do Flamengo. Trago informações do Mengão aqui todo dia e você, como flamenguista de coração, não vai querer ficar de fora. Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Tamo junto, saudações rubro-negras e bora pra cima.